Neste material, eu apresentarei para vocês tópicos de calorimetria. Resolverei várias questões interessantes com o intuito de tornar o ensino de física mais fácil. Desejo que todos aprendam e que os resultados sejam positivos. O principal objetivo deste material é tornar o ensino de física mais interessante e que amenize as dúvidas dos nossos queridos alunos. Então, desejo a todos sucesso e que continue sempre aí acessando o meu canal e tentando compreender um pouco da física. Um abraço a todos e bons estudos. 36. Um lingote de cobre de 75 gramas é aquecido em um forno de laboratório até a temperatura de 312 graus Celsius. Em seguida, o lingote é colocado em um becker de vidro que já contém uma massa de 200 gramas de água. A capacidade térmica do becker é de 45 calorias por Kelvin. A temperatura inicial da água e do becker é de 12 graus Celsius. Supondo que o lingote, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada, determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido. Bom, observando aqui o problema, nota-se que as condições iniciais são o cobre. Nós temos uma massa de 75 gramas e está a 312 graus Celsius. O calor específico do cobre é 0,0923 calorias por grama Kelvin. Isso pode ser obtido na tabela. O becker ele tem uma capacidade calorífica de 45 calorias por Kelvin e está a 12 graus Celsius. E a água são 200 gramas e está a temperatura de 12. O calor específico da água é 1 caloria por grama Kelvin. Muito bem, para a gente determinar a temperatura de equilíbrio, basta lembrar que a soma de todas as trocas de calor entre os envolvidos é igual a zero. Então, a quantidade de calor do cobre mais a quantidade de calor cedida pelo becker mais a quantidade de calor transferida aí, trocada com a água, isso tem que dar igual a zero, ou seja, está aqui a expressão que define essas quantidades. Sendo que a quantidade de calor trocada aí com o becker, você vai pegar a capacidade calorífica do becker vezes a variação de temperatura. Essa é a expressão que vai calcular a quantidade de calor. Então, se a gente substituir agora os valores numéricos, a gente encontra 20 graus Celsius, né? Então, aqui só substituir aqui os valores numéricos. A massa do cobre são 75 gramas. Aqui o calor específico do cobre e aqui a variação de temperatura. A temperatura final menos a inicial, que é 312, mais a capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio menos 12, a inicial, mais aqui nesse caso é a massa de água, né? Que são 200 gramas de água vezes uma caloria por grama grau Celsius vezes a temperatura, a variação de temperatura, que é igual a zero. Então, resolvendo isso aqui com cuidado, a gente encontra 20 graus Celsius. Uma chaleira de alumínio com massa igual a 1,50 kg e contendo 1,80 kg de água é colocada para esquentar em um fogão. Supondo que não haja nenhuma perda de calor para o ambiente, qual é a quantidade de calor que deve ser adicionada para elevar a temperatura de 20 graus Celsius para 85 graus Celsius? Bom, perceba que neste problema eu mudei a temperatura de 80 para 85, né? O dado do problema estava errado. Veja bem, primeiro observe que o calor específico do alumínio, se a gente consultar a tabela, é da ordem de 900 joules por quilograma grau Celsius. E o calor específico da água é cerca de 4.180 joules por quilograma grau Celsius. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular primeiro a quantidade de calor necessária que eu tenho que adicionar à chaleira de alumínio para elevar sua temperatura de 20 graus Celsius, né, para 85. Nesse caso, a massa da chaleira é de 1,50 kg. O calor específico do alumínio é de 900 joules por quilograma grau Celsius. E a variação de temperatura de 20 para 85, isso dá 65 graus Celsius. Então, multiplicando isso aqui e arrumando, colocando aí com 3 algarismos significativos, dá 8,78 vezes 10 elevado a 4 joules. Agora,
a questão da água, né, que está dentro dessa chaleira, vai também aumentar a temperatura de 20 para 85. Neste caso, a massa da água é 1,80 quilos, o calor específico da água é 4.180, vezes a variação de temperatura, que é a mesma da chaleira de alumínio. Isso dá 4,89 vezes 10 elevado a 5 joules. Bom, agora é só somar essas quantidades de calores, que aí nós temos a quantidade de calor necessária para fazer com que o sistema eleve a temperatura de 20 para 85. Então, vai ficar 8,78 vezes 10 elevado a 4 joules, mais 4,89 vezes 10 elevado a 5 joules. Somando, isso dá 5,77 vezes 10 elevado a 5 joules. Esse aqui é o resultado. Claro que há uma pequena diferençazinha aqui na resposta dada pelo autor, mas isso se deve aos erros de arredondamento ou valores do calores específicos que a gente tomou, que talvez quando o autor calculou, usou outros valores muito próximos desses que eu estou colocando aqui. Mas o resultado aí é adequado a esse daí. Questão 38. Um pequeno aquecedor elétrico de imersão é usado para esquentar 100 gramas de água, com o objetivo de preparar uma xícara de café solúvel. Trata-se de um aquecedor de 20 watts. Esta é a taxa de conversão de energia elétrica em energia térmica. Calcule o tempo necessário para aquecer a água de 23 graus Celsius para 100 graus Celsius, desprezando-se as perdas de calor. Bom, primeiro note que o calor específico da água é 4.180 joules por quilograma graus Celsius, ou escrito assim, em notação científica. E aí a gente pode agora calcular essa quantidade de calor necessário para aquecer a água entre 23 e 100 graus Celsius, né? Utilizando a expressão Q igual a mc delta T. Ou seja, a quantidade de calor vai ser a massa, que é 0,100 kg, que é 100 gramas, né, dividido por 1.000, vezes o calor específico da água, que é 4,18 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma graus Celsius, vezes a variação de temperatura, nesse caso é 100 menos 23 graus Celsius, o que dá 3,22 vezes 10 elevado a 4 joules. Bom, agora nós sabemos que a taxa de transferência de energia é de 100 watts, ou seja, é de 200 watts, ou seja, 200 joules em 1 segundo. Assim como a potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo, energia por tempo, então o tempo é só pegar essa quantidade de calor que a gente calculou aqui e dividir pela potência, que no caso é 200 joules por segundo. Então, dividindo 3,22 vezes 10 elevado a 4 joules por 200 joules por segundo, isso dá aproximadamente 161 segundos. Este é o resultado da questão 38. Questão 39. Em um episódio de gripe, um homem de 70 quilos tem 39 graus Celsius de febre, cerca de 2 graus acima da temperatura normal, que é de 37 graus Celsius. Considerando que o corpo humano é constituído basicamente de água, qual seria o calor necessário para produzir essa variação de temperatura? Bom, neste problema não há muito o que fazer. O problema é muito simples. A massa da pessoa é de 70 quilos. O calor específico do homem, do corpo humano, é igual ao da água, que é 4,18 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma graus Celsius. E a variação de temperatura é de 2 graus Celsius. Assim, para a gente determinar a quantidade de calor necessária para produzir essa variação, basta multiplicar a massa, que é 70 kg, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, o que dá 5,9 vezes 10 elevado a 5 joules. Este é o resultado. E não há mais o que acrescentar. É isto. Você precisa descobrir o calor específico de uma amostra de metal. Você pesa a amostra e descobre que seu peso é de 28,4 newtons. Você acrescenta cuidadosamente 1,25 vezes 10 elevado a 4 joules à amostra e descobre que sua amostra sobe 18 graus Celsius. Qual é o calor específico da amostra? Bom, note que não foi dada a massa da amostra, mas ele deu o peso. Se a gente dividir o peso pelo valor da aceleração da gravidade, a gente encontra a massa. Então, dividindo 28,4 newtons por 9,80 metros por segundo ao quadrado, isso dá 2,90 quilos. Esta é a massa da amostra. Agora é só calcular o calor específico. A gente já tem a quantidade de energia fornecida, a amostra, que é 1,25 vezes 10 elevado a 4 joules. A variação de temperatura é de 18 graus Celsius. E a massa já foi calculada, como 2,90 quilos.
a quantidade de calor nesse caso é mc vezes ΔT. Então, mc vezes ΔT, nesse caso, o calor específico pode ser obtido dividindo a quantidade de calor, né, que é 1,25 vezes 10 elevado a 4 joules, dividindo pelo produto da massa vezes a variação de temperatura, por 2,90 vezes 18 graus Celsius. Fazendo aqui a conta, pessoal, isso dá aproximadamente 239 joules por quilograma graus Celsius, né? Ou 239 joules quilograma por Kelvin, já que a variação de 1 grau Celsius é a mesma que 1 Kelvin. Então, este aí é o resultado da questão 40. Questão 41. Uma geóloga trabalhando no campo toma seu café em uma xícara de alumínio. A xícara possui uma massa igual a 0,120 kg e estava inicialmente a 20 graus Celsius quando a geóloga encheu com 0,300 kg de um café que estava inicialmente a 70 graus Celsius. Qual é a temperatura final depois que o café e a xícara atingem o equilíbrio térmico? Muito bem, pessoal. Os dados iniciais indicam que o calor específico da xícara é de 900 joules por quilograma graus Celsius, por se tratar de alumínio. A massa da xícara é de 0,180 kg e ela está a temperatura inicial de 20 graus Celsius. O café, por outro lado, vamos considerar como água, né? É 4,18 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma graus Celsius é o seu calor específico. A massa do café é de 0,300 kg e a temperatura inicial é de 70 graus Celsius. Bom, o café é adicionado, o café é colocado na xícara. Então, haverá uma troca de calor entre o café com a xícara. O café vai transferir energia para a xícara até atingir um equilíbrio térmico que deve ficar entre 20 e 70 graus Celsius, esse equilíbrio. Pois bem, pelo princípio das trocas de calor, a soma das trocas de calor entre as substâncias tem que dar igual a zero. A quantidade de calor trocada entre o café e o alumínio, isso aqui é igual a zero. Nós temos aqui a massa do café vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do café, mais a massa do alumínio vezes o calor específico vezes a variação de temperatura do alumínio. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, substituindo os valores numéricos, tendo aí o cuidado, 0,300 kg, que é a massa do café, vezes o calor específico do café, vezes a variação de temperatura, que é de 7 é T menos 70, mas aqui no caso é para o alumínio, a massa é de 0,120 kg, aqui, vezes o calor específico do alumínio, né, que é 900, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos os 20 graus Celsius. Bom, isso aqui, pessoal, se a gente resolver multiplicar, né, multiplicar este valor com este, vezes T, dá 1254T. Pegar isso daqui e multiplicar por menos 70, isso vai dar menos 87.780. O mesmo a gente faz aqui, né? Multiplica 0,120 vezes 900 vezes T, dá menos, no caso aqui, dá mais 1.108T. E faz essa multiplicação de novo, vezes menos 20, o que dá menos 2.160. Então, aí juntando os termos semelhantes, né? Aí isso aqui nos dá 1.362T. E somando esse com esse daqui, isso dá 89.940. Dividindo 89.940 por 1.362, isso dá 62 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio entre o café e a xícara. Questão 42. Uma bandeja de cubos de gelo com massa desprezível contém 0,350 kg de água a 18 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor necessária para esfriar esta água até chegar a 0 graus Celsius e solidificá-la? Dê a resposta em joules e em calorias. Bom, os dados iniciais são a massa que nós temos é de 0,350 kg, a temperatura inicial é de 18 graus Celsius e a temperatura final do sistema tem que chegar a 0 graus Celsius. O calor específico da água é 4,18 vezes 10 elevado a 3 joules por quilograma graus Celsius. O calor latente de fusão é de 333.000 joules por quilograma. Nós temos que calcular a quantidade de energia para resfriar a água, né, até 0 graus Celsius. Essa quantidade de energia é só multiplicar a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura,
que é 0 menos 18. A temperatura final, que é 0 menos a temperatura inicial, que é 18. Fazendo as contas, isso dá 2,63 vezes 10 elevado a 4 joules. Agora, para solidificar, nós temos que extrair uma certa quantidade de calor. E essa quantidade de calor que temos que extrair dessa água é a massa vezes o calor latente de fusão do gelo, que nesse caso 0,350 vezes menos, que nesse caso nós temos que extrair, 333 vezes 10 elevado a 3 joules por quilo. Fazendo as contas, isso dá menos 1,17 vezes 10 elevado a 5 joules. Então, basta somar todas essas quantidades de calor, que nós temos a quantidade de calor necessária para solidificar essa amostra de água. Nesse caso aqui a gente soma as quantidades, o que dá menos 1,43 vezes 10 elevado a 5 joules. Lembrando que uma caloria é igual a cerca de 4,186 joules. Então, basta pegar, para transformar isso para calorias, menos 1,43 vezes 10 elevado a 5 joules, multiplicar por uma caloria e dividir pelo equivalente a uma caloria em joules, que é 4,186. E aí, fazendo essa conta, nós encontramos menos 3,42 vezes 10 elevado a 4 calorias, ou menos 34,2 quilocalorias. Está aí o resultado da questão 42. Questão 43. Um lingote de prata de 4 kg é retirado de um forno com temperatura igual a 750 graus Celsius e colocado sobre um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Supondo que todo o calor liberado pelo lingote de prata seja usado para fundir o gelo, qual é a quantidade de gelo que deve ser fundida? Primeiro, vocês observem que o material, o lingote, é de prata. Consultando a tabela, o calor específico da prata é 236 joules por quilograma graus Celsius, são 4 quilos. A temperatura inicial é de 750 graus Celsius. A temperatura inicial do gelo, nesse caso aqui, é de 0 graus Celsius, né? E o calor latente de fusão do gelo é de 333.000 joules por quilograma. Pois bem, nós vamos agora colocar, né? Vamos colocar o gelo em contato com a prata, e aí a gente vai calcular a quantidade de calor necessária para baixar a temperatura da prata para 0 graus Celsius, já que é um grande bloco de gelo e a temperatura final do sistema vai ser a mesma do gelo, vai ser 0 graus Celsius no final do processo. Bom, pois bem, o módulo da quantidade de calor nesse caso vai ser a massa da prata, 4 kg, vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura em módulo da 750. Isso aqui dá 7,08 vezes 10 elevado a 5 joules. Toda essa energia agora será cedida ao gelo, né? No caso, a prata transfere essa energia aqui para o gelo. E a gente pode calcular quanta massa de gelo será transformada em água. Então, como a quantidade de calor é a massa vezes o calor latente de fusão, então a massa é só dividir a quantidade de calor, que no caso é 7,08 vezes 10 a 5, pelo calor latente de fusão do gelo. Então, dividindo esses resultados, um pelo outro, a gente encontra a massa em quilo de gelo que foi transformada em água, que ficou a 0 graus Celsius. Está aí a resposta da questão 43. Questão 44. Deseja-se resfriar 0,25 kg de água, inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, colocando o gelo a menos 20 graus Celsius. Qual a quantidade de gelo que deve-se usar para que a temperatura final do sistema seja igual a 0 graus Celsius, sabendo que todo gelo se transforma em água e o calor específico do recipiente pode ser desprezado? Muito bem. Os dados iniciais, né, indicam que a massa da água é de 0,25 kg, a temperatura inicial é de 25 graus Celsius e a temperatura final do sistema é 0 graus Celsius. O calor específico da água é de 4.180 joules por quilograma graus Celsius. Para o gelo, nós não sabemos qual é a massa de gelo que temos que adicionar, é o X da questão. A temperatura inicial do gelo é conhecida, é menos 20 graus Celsius, e a temperatura final de equilíbrio é de 0 graus Celsius.
E lembrando que todo gelo vai ser transformado em água. Então, nós temos que utilizar aqui o calor específico do gelo, que vai ser de menos 20 a 0 graus Celsius, 2.220 joules por quilograma grau Celsius, isso é tabelado, a gente pode pegar na tabela. O calor latente de fusão do gelo é 333.000 joules por quilograma. A gente vai usar isso aqui para que todo gelo se transforme em água. Pois bem, agora a gente vai lembrar aí do princípio das trocas de calor. A soma das trocas de calor, né, entre os sistemas, isso vale zero. Nesse caso nós temos as trocas de calor envolvem a água, essa primeira amostra de água, vai trocar energia com o gelo, que está a menos 20 graus Celsius. Esse gelo vai aumentar a sua temperatura e vai se transformar em água, aqui é a fusão. Isso aqui tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, para a primeira amostra, aqui nós temos que pegar a massa de água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E a questão do gelo, nós temos uma parte que envolve o calor sensível e a outra parte que envolve mudança de fase. Aqui é a massa do gelo, o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura, que vai de menos 20 a 0. E essa outra parte aqui envolve a fusão desse gelo, cuja massa a gente não conhece. Pois bem, agora a gente pode determinar a massa substituindo os valores numéricos que conhecemos. A massa da água é de 0,25 kg, o calor específico é de 4.180, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos 25, aqui para a amostra de água, mais a massa do gelo, que não conhecemos, vezes o calor específico, que é essa parte aqui, vezes a variação de temperatura, que nesse caso dá 20 graus Celsius, né? Que é 0 menos menos 20. 0 menos menos 20 dá 20. Mais agora a fusão do gelo, que é a massa, que eu não sei, vezes o calor latente de fusão do gelo. Pois bem, agora, pessoal, é só ajeitar aqui, ter todo cuidado, né? Usar a calculadora. Né? A gente faz as multiplicações aqui envolvendo a massa do gelo. Você multiplica essa parte daqui, né? E soma com essa parte daqui, o que dá 3,77 vezes 10 elevado a 5 vezes a massa do gelo. E faz essa conta daqui, ó, o que dá 2,61 vezes 10 elevado a 4 quilos. E divide agora esse resultado com esse resultado aqui, o que dá 0,065 quilos, ou então 69 gramas. Se quiser transformar isso para gramas, é só multiplicar por 1000. Então, está aí o resultado. Questão 45. Um calorímetro de cobre com massa igual a 0,100 kg contém 0,160 kg de água e 0,018 kg de gelo em equilíbrio térmico na pressão atmosférica. Se um bloco de chumbo de 0,750 kg a uma temperatura de 225 graus Celsius for introduzido no recipiente, qual será a temperatura final de equilíbrio? Suponha que não ocorra nenhuma perda de calor para o ambiente. Bom, pessoal, esse problema é muito simples, envolve trocas de calor. É semelhante aos anteriores. Bom, nós temos aqui, podemos considerar 4 amostras no primeiro momento. Nós temos um calorímetro de cobre e nós sabemos que, consultando a tabela, que o calor específico do calorímetro de cobre é 386 joules por quilograma grau Celsius. A massa desse cobre é de 0,100. E como o sistema está em equilíbrio térmico com a amostra de gelo, e nós temos uma amostra de gelo e água, naturalmente essa temperatura certamente é de 0 graus Celsius. Bom, nós temos também uma amostra de água dentro desse calorímetro, e são 0,160 kg de água, e que está a 0 graus Celsius, porque está dentro do calorímetro. O calor específico é de 4.180 joules por quilograma grau Celsius. Por outro lado, a gente tem gelo dentro desse calorímetro. E, segundo o problema, são 0,018 kg de gelo. Então, aí nós temos a massa de gelo como 0,018 kg. E o calor latente de fusão do gelo, né, é de 333.000 joules por quilograma. Pois bem, a temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Esse gelo, lembre, ele vai se transformar. Nós temos que ter a fusão e depois ele vai aumentar a sua temperatura até atingir o equilíbrio térmico. E nós temos o chumbo
O chumbo, segundo o problema, no caso são 0,750 kg de chumbo, está a 225 graus Celsius. E o calor específico do chumbo é de 128 joules por quilograma graus Celsius. O que é que nós temos que ter? A soma das trocas de calor entre essas substâncias tem que dar igual a zero. Nós temos então o cobre, nós temos a primeira amostra de água, nós temos uma amostra de gelo que vai ter a sua fusão, mas o aumento, ela vai se transformar em água e essa água vai aumentar até uma certa temperatura que é a de equilíbrio. E mais a questão do chumbo. Então nós devemos agora aplicar, né, a expressão que define cada uma dessas quantidades de calor. Nós temos aqui para o cobre, essa parte daqui. Para a água é a massa, calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. E essa parte daqui que envolve gelo, mudança de fase e o aquecimento da água. Nesse caso aqui nós temos essas duas parcelas, que é a fusão do gelo e aqui é a parte que vai aumentar a temperatura dessa água, desse gelo que se transforma em água até a temperatura de equilíbrio. Mais a quantidade de calor que o chumbo acaba cedendo para as outras amostras. Agora é só colocar os valores numéricos. A massa do cobre é de 0,100, calor específico 386, vezes a variação de temperatura, mais aqui a massa da água é de 0,160, o calor específico da água é de 4.180, vezes a temperatura de equilíbrio menos zero, mais, agora envolve aqui o gelo, aqui a fusão do gelo, 0,018 vezes 333.000, mais a massa de gelo vezes, aqui no caso, o gelo agora que se transformou em água, vezes 4.180, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, mais a parte que é trocada com o chumbo, que é 0,750 vezes 128, vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 225. Pois bem, claro, usando a calculadora e tendo todo o cuidado aí para não errar, o termo que multiplica T, o fator que multiplica T é 878,64, e o termo independente aí no segundo membro dá 15.606, depois vocês arrumarem isso aqui. Dividindo esse resultado por esse, pessoal, isso dá 17,8 graus Celsius, que é um resultado que difere do que o autor da questão coloca, que é de 23 graus Celsius. Eu não vejo esse resultado como 23 graus Celsius. Para o resultado ser 23 graus Celsius, nós teríamos que ter, e aí vocês podem conferir, uma massa de gelo de 7,3 gramas e não 18 gramas, como é colocado aqui no problema. O problema aponta para 18 gramas, ou 0,018 quilos. Então, para que a temperatura de equilíbrio fosse de 23 graus Celsius, a massa teria que ser de 7,3 gramas. Aí você teria esse equilíbrio. Mas, como qualquer professor pode errar, eu gostaria que vocês verificassem e refazessem essas contas que eu fiz e conferissem se o meu resultado está correto. Eu acho que sim, eu não errei aí nesses passos. Mas um grande abraço aí para todos, espero que eu tenha ajudado nessa questão 45. Bom, as questões de 46 em diante eu vou deixar que vocês resolvam. Vocês façam uma pesquisa, leiam os livros aí do Halliday, do Tipler e de outros grandes livros da física, ou consultem bons sites da internet e tentem responder essas questões que eu coloco aqui para vocês. As imagens abaixo foram obtidas a partir de uma câmera térmica que consegue obter imagens no escuro. Explique o seu princípio de funcionamento e explique os mecanismos de transferência de calor, condução, radiação e convecção, que eu deixo também para vocês responderem. E explique os princípios de funcionamento de uma garrafa térmica. E, por último, para a gente fechar aí, explique o princípio de funcionamento dos principais tipos de termômetros: termômetros de mercúrio, termopares, termômetros de radiação, termômetros digitais. E qual o tipo de aplicação e faixa de temperatura de cada um deles. Então, são questões, acredito, simples, né? E que vocês podem encontrar facilmente aí em qualquer bom livro de física. Eu deixo que vocês consultem um desses livros e tentem responder. Ou procurem na internet resultados. Espero que os resultados que eu coloquei aqui sejam úteis e que tenham ajudado a vocês. Um grande abraço e sempre continue acessando o meu canal, o nosso canal, né? O
canal de vocês. Um grande abraço e bons estudos.